Livro de Mateus, capítulo de número 15, o verso é a partir do número 21. Vamos falar do tema sobre fé. Uma fé relevante. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia, Jesus! Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Tome teu assento, queridos irmãos. Toda a liderança de mocidade, nossos pastores de igreja, Deus abençoe vocês poderosamente. Eu vou fazer uma pergunta, mas essa pergunta não precisa ser respondida. O que é milagres, né? Como é que a gente poderia achar uma definição para a palavra milagres? Porque, segundo os nossos estudiosos, os nossos teólogos, milagres é algo inexplicável. Então, qualquer explicação que eu procure para definir milagres, eu não terei sucesso. Porque milagres é algo inexplicável. Agora nós podemos tentar entender o que gera milagres. Por que algumas pessoas, elas vivem o tempo todo contando testemunhos de milagres, enquanto outras não conseguem contar nem que seja a experiência mais simples, mais comum do mundo sobrenatural? Será que existe uma fórmula para o milagre? Por que tem pessoas que elas vêm para o Evangelho e elas perseveram no Evangelho e morrem no Evangelho com muita convicção daquilo que elas acreditam? E por que tem pessoas que aceitam Jesus no final de semana e desvia no outro? O que será que o milagre, como fazer com que o mundo sobrenatural aconteça em nossa vida de uma forma real e verdadeira? Eu já ouvi frases de jovens dizendo assim: eu estou na igreja porque o meu pai é crente. Eu nasci dentro da igreja. E aí você pergunta para ele assim: conte para mim uma experiência com Deus. Talvez ele fica meio envergonhado, irmão Samuel, e diz assim: tem tantas que eu nem me lembro de nenhuma. As experiências parecem que não acontecem na nossa vida, parecem que elas não fluem naturalmente. E aí chega alguém que talvez nem nasceu na igreja, era alguém perdido, alguém que só Deus para ter misericórdia. Parece que para onde ele corre, os milagres correm atrás dele, as experiências vão correndo atrás dessa pessoa. Então, como fazer? Como ser gerador? Como fazer que uma fé na nossa vida nos mantenha em Deus, pelo menos até a vinda dele? Aleluia, Deus! Ou até a nossa morte, para que possamos sair daqui e ter um encontro real com ele. Nós vamos aprender alguma coisa aqui nessa noite com essa mulher cananeia
que pode ser que não gere fé em nós, mas que pelo menos não vai permitir que nós percamos a pouca que nós temos. É verdade, Jesus. Que pode ser que não produza em nós uma fé elevadíssima, mas que vai fazer com que garanta com que nós nos mantemos na presença de Deus até o dia que Ele voltar. Porque a Bíblia nos revela muitos tipos de fé. Muitos. E eu separei alguns deles aqui para trazer para vocês aqui nessa noite, para essa juventude extremamente abençoada. O primeiro tipo de fé que eu achei dentro da Bíblia é a fé salvadora. Que fé é essa? Essa, Yuri, é uma fé que é te dada de graça. É um presente de Deus. É algo que Deus entrega na vida de cada um de nós. Talvez tenha alguém que ainda não aceitou a Cristo como Salvador e não consegue entender esse tipo de fé. Porque ele é revelado para os salvos. É uma fé que nos leva ao mundo sobrenatural e a crer em um céu que nunca ninguém viu e nem foi até lá. Mas que a gente tem convicção absoluta sobre ele. Que a gente não tem um pingo de dúvida. Parece que a gente vai lá todos os dias. A gente não fala dessa fé e desse céu com dúvidas. Aí alguém que não tem essa fé salvadora diz: como é que você pode falar isso? Nunca foi lá, rapaz? Aí a gente tem uma resposta muito fácil. A gente diz: nós nunca fomos lá, mas o Espírito que está em nós é de lá. Morou lá, viveu lá, habitou lá e agora está habitando dentro de mim, me revelando o que existe lá. A Bíblia diz no livro de Efésios 2, versículo 8 e 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então olha que coisa interessante. É por isso que alguém fica encucado com a gente, dizendo: mas como você consegue ficar na igreja? Como você consegue ter essa vida espiritual? Eu não consigo entender essas coisas, vocês não entenderão. Enquanto Deus não te der esse tipo de fé. Este é o presente que Deus dá. Isso é algo que Deus derrama sobre o ser humano. Mas então como que eu posso fazer, pastor? Você precisa pelo menos desejar isso. Aí o resto o Espírito Santo de Deus vai fazer. A Bíblia também diz, queridos irmãos, de um segundo tipo de fé, que João escreve dizendo assim, que não haja entre vós uma fé fingida. Rapaz, eu nem imaginava que poderia existir no nosso meio uma fé fingida. E eu fui trazer aí no original, é uma fé hipócrita, ou as pessoas que vivem debaixo de hipocrisia. O que significa isso, pastor? Significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos e crenças e virtudes que na realidade você não possui. É uma fé fingida. É uma fé interesseira. Quer ver, por exemplo? Tem uma gata na Assembleia de Deus, sou capaz até de ficar crente por causa dela. Ou tem um gato na Assembleia de Deus, que eu sou capaz até de ficar crente por causa dele. É uma fé fingida, é uma fé que se introduz no nosso meio com algum tipo de interesse, com algum tipo de vontade de se beneficiar. João foi muito claro, falou que não haja entre vós essa fé fingida, mas que essa sua fé seja manifesta a todos. É uma fé, queridos irmãos, que vive no meio de um amontoado de glória, mas que não sente nada. Que fica alienado, que fica o tempo todo fora do contexto onde ele está, porque a fé dele é fingida, não é uma fé real, não é verdadeira. É uma fé, irmã Abigail, que está à procura de algum benefício. João disse que não é bom que esteja no nosso meio esse tipo de fé. Existe um outro tipo de fé, e eu acho que esse é o maior de todos, que é uma fé vacilante. A gente está crente no domingo à noite, mas na segunda a gente já desvia. Mas daí a gente vem para o culto de terça, a gente fica crente de novo. A gente fica vacilando, a gente fica entre dois pensamentos, a gente fica duvidando, a gente vai, a gente vem uma coisa boa, a gente fala graças a Deus, Deus me abençoou, glória a Deus, mas vem uma coisa ruim, a gente já fala, eu acho que não tem nada a ver com Deus, isso aí era para acontecer mesmo. É uma fé que vacila, que fica balanceando, que nunca tem uma estabilidade. É uma fé que depende de bênçãos constantemente. Porque se não vir as bênçãos, ela sucumbe. Uma fé vacilante a gente pode definir que é uma fé, pastor Fábio, que ela briga com a incredulidade, que ela está o tempo todo
crendo e não crendo. O próprio Jesus disse que ele não pôde operar muitas coisas no meio dos seus por causa da incredulidade, por causa de uma fé vacilante. Um dos irmãos de Cristo disse assim: rapaz, você faz muitas obras, faz coisa boa, vai para lá, faz lá, porque aqui não está acontecendo nada, por causa da dúvida que existia. Tiago, no seu livro, ele escreve no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: quando vocês forem pedir sabedoria, alguma coisa, Deus, peça com fé, mas não duvide em nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Pedir duvidando não funciona, não vai dar certo. É por isso que depois de pedir a gente vai dizer: ah, Deus não me escutou. Porque essa é uma fé que nós chamamos de fé vacilante. É uma fé que constantemente ela sobe e ela desce. Esse tipo de fé, Tiago, ela é demonstrada muitas vezes na atitude do ser humano. Você já não viu alguém perder a cabeça, sair do seu contexto, sair da sua fé, porque a sua natureza humana prevalece? Uma fé vacilante. Antigamente, quando a gente fica mais velho, né, a gente falava assim, que muita gente chegava: ó, eu sou crente, mas meu braço não é. Hoje não tem mais isso. Mas é uma fé que ela vacila constantemente. Mas eu quero falar nessa noite do quarto tipo de fé, que é da fé relevante. Que é uma fé que diferencia. Que é uma fé que aonde você chega, ela produz alguma coisa extremamente valiosa. É uma fé que leva algumas pessoas a dizer para você: como você consegue ser desse jeito? Alguém da faculdade chega para você e diz assim: rapaz, você é diferente demais. Algum professor chega para você e diz: parabéns, porque não é fácil ser do jeito que você é. Não é verdade? É uma fé que ela não se corrompe diante daquilo que está na moda, daquilo que é a última moda, daquilo que é o top. Ela não se corrompe, ela se mantém sempre na sua integridade. Eu vou até aqui, daqui para lá não dá para mim mais. Mas isso aqui todo mundo faz, todo mundo menos eu. Eu não faço. É uma fé que não importa quem, queridos irmãos, vai estar tentando modificá-la, a gente sempre vai falar: eu só posso ir até esse limite aqui. É uma fé que não se vende para o patrão, não se vende para o... Como é que diz aí? A gente vê muito nesses filmes, aquelas pessoas que estão na moda no colégio, como é que é? Os populares, é assim que fala, né? Na América tem muito isso. Os popularzão, aquele que chama atenção, que é líder, que alguns falam: eu quero ser igual, então eu vou vender a minha fé. Não, essa fé relevante, ela não se vende em ocasião nenhuma. Ela não se dobra em ocasião nenhuma. Essa fé chega em determinado momento que ela diz assim: olha, até aqui eu vou, até aqui eu pude fazer, mas daqui para lá eu tenho algo muito forte dentro de mim que não me permite dar um passo a mais. Não são muitas as pessoas que têm ela, mas ela existe. É uma fé que, no meio da proposta que vai trazer grandes benefícios para nós, mas entristecer o coração de Deus, não se vende. Não se corrompe. Mas isso aqui, rapaz, é só você pegar isso aqui, vai te trazer um monte de coisa boa, você vai ficar abençoado, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer isso, mas isso é ilegal diante dos olhos de Deus. É verdade, Jesus. Aí vem aqueles tipos: você é bobo, você é isso, é que eu sou bobo, mas a minha fé não permite que eu faça isso. É uma fé que a gente chega na rodinha, na mesa, está lá um monte de bebida alcoólica, está lá um monte de coisa, mas a gente está no meio deles e a gente diz assim: traz uma coca bem gelada, por favor. Ainda que a gente seja motivo de zombaria. Não é verdade? Mas a fé relevante sabe que os tolos são os que estão zombando. Ele sabe perfeitamente. É uma fé, queridos, que é inegociável. E não depende de ser abençoado ou amaldiçoado. É uma fé que te segura em qualquer circunstância da vida.
é uma fé que te leva a pensar somente no propósito que você decidiu escolher. E essa mulher aqui do livro de Mateus, essa mulher ela vai nos dar umas lições extraordinárias, não para ter essa fé, mas para não perdê-la, para não ter nenhum tipo de impedimento. Porque você vai ver o texto bíblico no livro de Marcos, você vai ver que Jesus resolveu sair para descansar um pouco. Jesus saiu dos termos de Israel, foi para Tiro e Sidom para dar uma relaxada. Eu vou descansar, mas de repente no meio do caminho ele é encontrado por esta mulher aqui. E essa mulher vai nos relatar, queridos irmãos, algumas coisas que nós precisamos entender para que a nossa fé jamais seja impedida de conquistarmos aquilo que nós todos desejamos, que é o céu, que é a vida eterna, que é os benefícios, os privilégios que Deus tem para aqueles que são seus. Eu não sei quantos de vocês aqui fazem parte desse grupo, mas existe um grupo que o próprio Deus testemunha deles. O próprio Deus avalia eles. Deus chega para o diabo e diz para ele: tem visto o meu servo Jó? Pronome possessivo, meu, com a boca cheia. Deus mostra um monte de qualidade nele. O diabo chega e fala: mas essa fé aí dá para a gente mexer nela. Eu acho que essa fé só existe porque o Senhor encheu ele de bens. Todos os benefícios que pode ter, todas as bênçãos que tem sobre a vida dele, tá aí. O homem está cheio de saúde, cheio de riqueza, é o homem mais rico do Oriente. Eu duvido se o Senhor não der uma tocadinha nele, se essa fezinha dele não dá uma sucumbida. Deus, como é Deus, falou assim: pode ir lá, só não toque na alma. Pode fazer. Eu sei, eu conheço ele. A Bíblia diz que Deus chama Abraão de meu amigo. Esse Abraão aí é meu amigo. Então tem homens aqui no nosso meio e mulheres que Deus assina o cheque de vocês em branco. Aí isso é para passado, isso é para coisa de velho, né? Vou modificar, vou melhorar. Tem gente aqui no nosso meio que o teu cartão é black, ilimitado. É verdade. Aonde você chegar, Deus diz: pode passar porque eu pago a fatura. É verdade, Jesus. Existem pessoas no nosso meio que aonde eles colocam a planta do pé, Deus coloca junto com ele. Existem pessoas que se dizem assim: sobre a minha palavra não choverá mais sobre a terra. Deus vai chegar no céu e falar: fecha a torneira celestial, porque o meu amigo disse que não vai chover mais. Eu queria estar na hora quando Elias fez essa oração. Eu queria estar no céu para ver o diálogo de Deus e dos anjos. Porque eu acredito que naquela hora é uma conjectura minha, coisa que a gente que prega. Eu acredito que naquela hora que Elias ora e que Deus fala: não choverá. Eu acho que Miguel, Gabriel, o cara tá forte assim? É, tá forte. Ou se não, montou uma turminha de anjos. Isso é conjectura minha. Não vai falar que eu falei que está na Bíblia, tá bom? Não vamos chamar de herético. Formou uma turminha de anjo, 4, 5, falou: rapaz, o cara tá com moral. Viu? Falou que não ia chover mais. Aleluia a Deus. E Deus mandou nada de chuva até o homem mandar de novo. Tem gente aqui que é desse jeito. Porque senão eu não estaria pregando isso aqui nessa noite. Pode ser que você seja anônimo para todo mundo. Pode ser que ninguém te conheça. Pode ser que até os teus familiares não saibam que você tem uma conta gorda no céu. Que Deus assume as tuas broncas. Que Deus toma as tuas causas. Que Deus testemunha de você aonde você põe a planta dos teus pés. Agora, queridos irmãos, existem situações às vezes, como aconteceu com Jó, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Elias,
que o inimigo ou que as circunstâncias desejam fazer a gente perder essa fé abençoada. Eu tenho hoje 24 anos, 23, 24 anos que eu sirvo a Deus. Então eu já tive um monte de coisa boa, mas coisa extraordinária. Mas teve momentos que eu pensava, o que está acontecendo? Eu fiquei trabalhando uma vez à noite, fiquei 11 meses sem poder participar da ceia do Senhor. E naquela época o meu pastor não levou ceia. Eu falei, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou abandonar tudo. E depois o Espírito Santo um dia falou na boca de alguém. Esse tempo que você está vivendo é só eu e você. Eu entendi aquilo. E eu compreendi que eu teria que passar por aquilo. Para ver se a minha fé era uma fé relevante. Ou se somente eu era mais um da lista que queria os bens de Deus e não os males. Agora a mulher cananeia, depois que ela tem esse encontro com o Senhor Jesus, ela vai nos trazer ensinamentos aqui extraordinários para que a nossa fé jamais seja impedida por circunstâncias nenhuma. Porque o que essa mulher passou, talvez não sei quantos de nós permaneceríamos na presença de Deus. Contei aqui no começo que o Senhor me ajudou aqui com essa mensagem, tá? Para não levar o crédito aí, sem o Espírito Santo, só vocês, tá? E eu achei muito fantástico, queridos irmãos, que eu aprendi a forma de manter a minha fé. Ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Todo mundo sabe que aquela palavra, quando fala um grão de mostarda, vai virar uma grande árvore. Essa é uma fé relevante. O texto sagrado, queridos irmãos, ele diz que Jesus falou, a primeira coisa que Jesus faz é que quando ela fala Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a Bíblia diz que ele não lhe respondeu palavra nenhuma. A primeira coisa que vai tentar impedir a sua fé, e que a sua fé não pode ser impedida, é pelo silêncio de Deus. Vai ter vezes que Deus vai se calar para você. Literalmente. Vai ter vezes que você não vai ouvir Deus. Vai ter vezes que você vai passar pelo mar da vida de uma ponta na outra, sem ouvir o ruído de nada. Sem ouvir coisa nenhuma. Sem ouvir a manifestação de Deus. Vai ter vezes que você vai ver pessoas do teu lado dizendo, ainda hoje Jesus esteve comigo, me deu uma revelação, me deu uma palavra, e você fala, eu estou cavucando um poço, estou furando uma cova e não ouço nada. Vai ter vezes, querido irmão, que você vai procurar entender o porquê será que Deus não abre, não se manifesta, não fala nada. Vai ter vezes que você vai falar assim, Deus será que existe? Nem sempre, meus queridos irmãos, o silêncio de Deus significa que Ele não está te vendo. O silêncio de Deus, ele ainda pode ser a melhor maneira de você poder ouvi-lo. Porque às vezes quando Deus fala constantemente com as pessoas, eles às vezes chegam num ponto de achar que aquilo ali já não é mais a voz de Deus. De achar que é a voz da consciência dele, de achar que é uma ideia que ele está tendo. Aquela mulher não teve resposta do que ela precisava. O silêncio de Deus, ele fala muito mais alto do que qualquer palavra humana, qualquer pessoa que possa falar para você. Vai ter momento que você vai olhar para o lado e ele não vai cair. Vai ter momento que você vai procurá-lo, você vai implorar por uma palavra e ele não vai falar. Quando Jesus não responde a essa mulher, seria interessante ela voltar para trás e dizer, sabe uma coisa? Esse camarada não está com nada. Eu cheguei, conversei com ele, ele nem me respondeu nada, nem me falou nada. Eu coloquei aqui, quando Deus se cala, querido, ele pode ficar calado, mas ele jamais vai fechar os olhos dele. Ele vai estar sempre te contemplando.
O silêncio de Deus é um momento que age na nossa vida para tentar impedir que a nossa fé floresça, que a nossa fé cresça, que a nossa fé transborde, que a nossa fé nos conduza ao caminho mais plano. Se você chegar para o teu amigo, para a tua amiga aí, se vocês fazerem um grupinho de 10 aí e perguntar assim, quanto tempo faz que Deus não fala com você? Vai ter um monte que vai dizer assim, eu acho que ele nunca falou. Porque falta o discernimento para entender a voz de Deus. E às vezes, quando ele fala, passa desapercebido. Uma grande ferramenta que vai subir contra a tua vida para tentar impedir você de crescer espiritualmente e de fazer em você uma fé relevante é o silêncio de Deus. É quando ele se calar. Eu, como pastor, recebo muitas pessoas que dizem assim, Deus se calou para mim, pastor. Tem 1 ano, tem 2, tem 10, tem tempo que eu não ouço mais a voz de Deus. Fica tranquilo. Porque ele pode estar calado, mas ele não está dormindo. Ele pode estar em silêncio, mas ele está te observando o tempo todo. Que a palavra de Deus diz que ele não dorme, ele nos contempla. Os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. A segunda coisa, a Bíblia diz assim, olha, despede-a porque vem gritando atrás de nós. A segunda coisa que pode impedir a sua fé, ela não pode ser impedida pela voz dos discípulos. Os discípulos estavam dizendo para Jesus, manda essa mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós, ela está nos perturbando. Tem um monte de gente que chega na gente às vezes e fala assim, queridos irmãos, olha, acho que esse negócio aí não vai dar certo. Acho que você não foi chamado para isso. Acho que você não foi chamado para aquilo. Eu tenho um negócio que eu preciso melhorar muito, porque todo mundo tem que melhorar. Por exemplo, na área do louvor. Tem alguém que ele não canta nada, mas ele canta para Jesus. É verdade. E a igreja não é igual lá fora, a igreja é diferente. Porque na igreja, queridos irmãos, o que é feito para Deus precisa ser recebido. A pessoa tem que se preparar, tem que buscar, mas tem uns que nem se preparando vai dar certo, mas quando ele faz para Jesus. Eu participei do coral nosso aqui umas 4 vezes. Na quinta eu falei, sabe uma coisa, estou atrapalhando. Já vi que para mim não dá certo. Então eu mesmo tive discernimento que ali não dava para mim, porque a coisa era muito abençoada. Mas no reino de Deus existem vozes, às vezes, que faz a gente parar. Que faz a gente desanimar. Discípulo que fala mal. Gente que mente. Gente que literalmente detona o seu irmão. Gente que, em vez de andar de braços dados, é gente que divide, é gente que separa. É gente que não consegue ser corpo, não consegue ser membro de Cristo. Ela o tempo todo, onde ela está, ela é uma enfermidade na vida de outras pessoas. Onde já se viu andar com Jesus e dizer para Jesus, manda essa mulher parar. Manda essa mulher voltar para trás. É igual a mulher samaritana que a Bíblia Sagrada nos revela. Os discípulos foram comprar pão, porque se eles não fossem comprar pão, teria atrapalhado Jesus. E quando voltaram, queridos irmãos, Jesus já tinha ganhado a mulher samaritana, já tinha pregado para todo mundo, a cidade toda estava ali. Olha que legal que deve ter sido quando eles chegaram, o padeiro, por exemplo, que eles foram comprar o pão. Quem é você? Eu sou Pedro, discípulo de Jesus. E você? Eu sou João, discípulo de vocês. Compraram pão na minha padaria agora? Foi nós. Por que vocês não me falaram de Jesus? Tá vendo como é que é? Acabou de passar na minha padaria, os discípulos não falaram nada. Agora essa mulher saiu gritando na rua. Tem um profeta no nosso meio, tem alguém aqui que conhece as nossas vidas e a nossa salvação. Às vezes a gente tem que cuidar com a voz dos discípulos. Não se entristeça quando algum discípulo falar alguma coisa que te magoe. Não se entristeça, porque não é a voz dele que prevalece, é de Deus. Não deixe seus sonhos morrer quando algum discípulo tentar matá-lo, porque não é a voz dele que prevalece, é de Deus. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, chegaram para um cego e disse, para de incomodar o mestre. E aí esse cego, eu acho que é igual a vocês.
E quando ele falou, para de incomodar o mestre, ele gritou mais alto, Cristo, filho de Davi! Tipo assim, eu vou gritar mais e acabou, vai me bater? Alguma coisa contra, hein? Tá ruim? Às vezes, queridos irmãos, dentro do nosso meio, encontramos vozes que literalmente apagam a nossa fé. Fazem elas desaparecer. Palavras que vêm para nos sepultar em vez de nos dar vida. Terceiro ponto para nós terminar. A Bíblia diz assim no texto, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A fé não pode ser impedida por uma doutrina exclusivista. Deus só fala na minha igreja. Deus só fala na minha religião. Deus só fala com o meu pastor. Deus só fala com o profeta fulano de tal. Deus só fala com a profeta fulano de tal. Se não for o profeta, Deus não vai falar. Deus fala com todos os seres humanos que estão prontos para ouvir. Aleluia, Deus fala com todas as pessoas que desejam ouvir. Deus fala com todos aqueles que estão com os ouvidos abertos para ouvir a sua voz. Tem pessoas que acham que Deus só fala com o profeta fulano de tal. Eu gosto dos profetas. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto. Eu gosto do poder de Deus, gosto dos homens e mulheres que são usadas por Deus. Mas na maioria das vezes eu prefiro Mateus capítulo 6. Eu e a Marinês, abre a porta do teu quarto. Fecha a tua porta em oculto. Busca o teu Deus em oculto, porque publicamente Ele te recompensará. Aleluia, É bom Deus. ouvir a voz de Deus. Ele fala com todo mundo. Ele fala com aquele que deseja ouvir. Deus vai falar só com aquele santo. Esse dia eu vi a juventude falar um negócio aqui que eu achei muito interessante. Eles vieram contar que disse que a irmã Marinês senta aqui, a irmã Bete ali, a irmã Cleusa sentava lá no canto, aí disse que quando elas viravam para trás, ele chegava a fazer assim, porque se erguer a mão, Deus me livre, alguma coisa aconteceria. Não. Deus usa todo mundo e fala com todo mundo. Aleluia. Alguns têm ministérios específicos, mas quando Deus quer falar, Ele fala com quem deseja. Pastor, sério, isso é de verdade. A quarta lição que eu aprendo para nós terminar, ele fala assim, não é bom pegar no pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. A fé não pode ser impedida pela reconhecida falta de merecimento. Eu não posso falar. Deus não fala comigo porque eu sou pecador. Eu tenho uma síndrome que os psicólogos falam que sempre foi eu que inventei. Eu falei eu mesmo. Síndrome do coitadismo. Sabe os coitadismos? Comigo Deus não fala. Eu já falo com o fulano lá. Eu oro, Deus nunca fala comigo. Síndrome do coitadismo. Complexo de inferioridade. Não adianta eu orar porque Deus não vai falar comigo. Como isso, gente? Se Deus falou através de um animal, se Deus falou através de uma mula, como que Deus não vai falar com você? Que é uma criação perfeita dele, que é a coroa da divindade de Deus. É verdade, Deus. O problema nosso, querido, é a doutrina dos méritos. É que a gente acredita que só Deus vai nos ouvir se nós fazermos aquilo que agrada a Ele. Mas tem momentos que a gente desagrada, querido, e o caminho não é sair da igreja. O caminho é correr para dentro do quarto, porque Ele vai te ouvir naquela hora para te perdoar. É verdade, Jesus. Deus não fala comigo porque eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquele outro. Aonde que você achou na Bíblia que Deus escolhe pessoas para falar? A Bíblia diz em 13 lugares na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas, que todos nós somos iguais para Ele. E Deus deseja falar com cada um de nós todo o tempo. Sabe por que a maioria de vocês não tem vida de oração? Porque vocês pensam que pelos pecados que vocês cometem, Deus nunca ouvirá vocês. E aí o diabo vence. E aí a fé esvanece. Porque se vocês invertessem a ordem dos valores, quando caíssem, fossem até os pés de Cristo para levantar novamente,
jamais alguém desviaria da igreja. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é Pai. Se coloca em pé, nós vamos terminar. O Thiaguinho me deu até 9h45, já passei 5 minutos. Pastor Amorim, eu não quero, Pastor Amorim, perder a minha fé, essa pouca fé, ou a muita fé que eu tenho. Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha só o segredo sobrenatural da fé. Olha que interessante isso aqui. A Bíblia diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vai dar certo. Deus não vai permitir que a sua fé sucumba. Você será alguém diferenciado. Você será alguém, querido irmão, que o próprio Deus testemunhará da sua vida. A sua fé, queridos irmãos, Deus a acrescentará. Sabe essa pessoa que talvez você olha e fala, ele prega no colégio, ele prega na faculdade, ele prega na rua, ele prega no meio da família dele, ele prega em tudo quanto é lugar, ele prega no boteco, ele prega em tudo quanto é lugar, aonde ele chega, o testemunho dele é maravilhoso. Eu queria ser igual a Deus nesta noite, que é proporcionar para nós o benefício de termos uma fé relevante. Sair dessa mesmice, dessa mornidão espiritual, que um dia eu estou em Cristo, no outro dia eu estou no mundo. Um dia eu estou na presença de Deus, no outro dia eu estou na presença de Satanás. Isso vem de Deus. É Ele que faz isso na nossa vida. Eu quero orar por você. Eu queria convidar você que está disposto a ter um divisor de águas aqui nesse congresso, desse tema tão maravilhoso, a ter uma vida abundante na presença de Deus, sem nenhum tipo de esforço. Ser crente por convicção, ser crente, queridos irmãos, por paixão. E que às vezes na tua caminhada vacila aqui, vacila ali. Eu queria convidar você que deseja permanecer com essa fé que Deus te deu, não ser sucumbido pelo mundo. Eu queria que você viesse aqui.